Então, Lúcia, pode ficar à vontade para começar, né? Vamos. Obrigado, Thales. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui dando continuidade aos seminários integrados do PMBQBM. Antes da apresentação da professora Suzana Teles, eu vou falar um pouco sobre o programa na UFBA. A UFBA participa deste programa desde o início, desde a concepção do projeto APCN, que foi encaminhado para a CAPES, e nestes 10 anos de programa, nós podemos dizer que é um sucesso. Só para repetir um pouco, que já foi falado pela professora Flávia na primeira apresentação deste seminário, este é um programa que faz parte de uma associação de pesquisadores em rede, vinculada a diferentes instituições de ensino superior públicas, contando com as instituições nucleadoras, que atualmente são 8, e as associadas, que são 15 ES, onde as associadas é que são responsáveis pela titulação dos estudantes. E a UFBA é uma instituição associada, e ela segue o programa e o regulamento do PMBQBM, mas também segue todo o regulamento, o regimento da UFBA, como as demais instituições. Então, desde sua aprovação em 2014, a UFBA vem participando deste programa, e atualmente nós temos 17 doutorandos matriculados e 19 mestrandos, e nesses 10 anos já titulamos 38 mestrandos e 9 doutorandos. Esses egressos, principalmente dos mestrandos, muito, ao finalizarem o mestrado, continuaram no programa como doutorandos, e outros foram fazer doutorado em outros programas ou desenvolver outras atividades. Atualmente, eu estou na coordenação, e o professor Victor Diógenes da Silva Amaral está na vice-coordenação, e nós temos, além do site eletrônico da SBBQ, também nós temos um site do programa na UFBA, onde nós temos todas as informações e todos os documentos que são importantes para se entender um pouco mais sobre o programa, como seu regimento, resoluções, reconhecimento do curso, cronograma, que é anual, a cada ano ele é modificado, o sistema de administração CIAD, onde todas as informações, tanto dos discentes quanto dos docentes, projetos, devem ser colocados, e é importante ressaltar que esse sistema CIAD ele tem que estar preenchido, porque muitas das informações que necessitamos colocar no Sucupira são retiradas deste site. E, além disso, temos todas as informações sobre os processos seletivos. Como já foi falado, nós temos atualmente 5 linhas de pesquisas, e quanto à UFBA, o que é que nós podemos dizer? Ainda não temos nenhum projeto na linha de pesquisa que foi, na realidade, aprovada em 2023, que é ensino e divulgação da ciência em bioquímica e biologia molecular, mas que eu tenho certeza absoluta que, a partir deste próximo edital de seleção, nós teremos já projetos nesse sentido, porque esse é um anseio de vários estudantes e professores da UFBA quanto a esta linha de pesquisa. Atualmente, nós temos professores nas 4 linhas de pesquisa, sendo que os mestrandos, eles estão em bioquímica em estados patológicos, biotecnologia e genômica funcional, a mesma quantidade, 6 alunos em cada uma dessas linhas, enquanto que mediadores celulares nós temos apenas 1 aluno. Já para os doutorados, nós temos 2 na linha de pesquisa mediadores celulares e 6
em genômica funcional e 6 em biotecnologia e 3 em bioquímica em estados patológicos. Desse total de 17 doutorandos e 19 mestrandos, que são orientados por 9 professores, na realidade, estão distribuídas nas diferentes linhas de pesquisa, principalmente em bioquímica em estados patológicos, de genômica funcional e biotecnologia. Nós temos um plano de atividade, e esse plano de atividade está em consonância com o plano de atividades do PMBQ geral, onde se busca uma maior participação das diferentes IEs na gestão, e isso a gente também faz na UFBA. A gente tem uma maior, tenta e se consegue fazer uma participação efetiva dos professores na gestão, no desenvolvimento das atividades, para que o programa consiga se desenvolver. Além disso, a gente sempre faz uma avaliação diagnóstica de como está o programa, como nós podemos planejar e melhorar, e, atualmente, juntamente com o PMBQ, PM geral, a coordenação geral, estamos buscando ver um planejamento estratégico de 5 a 10 anos, aqui na UFBA vem sendo feito para todos os programas, e também um planejamento efetivo atual para a UFBA é pensar na emancipação, justamente o nível em que já chegamos em termos de titulação, de publicação e de continuidade do programa, de forma a ele ser emancipado. Mas, para isso, será necessário pensar no APCN e propor esta emancipação. Efetivamente, nós estamos buscando uma maior internacionalização, e isso vem sendo feito principalmente após a aprovação do CAPS-Print na UFBA e também através de projetos individuais dos professores, onde, nos 2 últimos anos, nós podemos dizer que houve realmente uma ampliação nesse sentido, porque professores como eu, professora Ravina, Vitor, professora Suzana, eles saíram do país para missões de trabalho, missões de estudo, e alguns estudantes também de doutorado realizaram doutorado sanduíche, na realidade, desde o início do programa. Desde 2015, nós sempre tentamos encaminhar alguns estudantes para instituições internacionais, de forma que eles possam fazer doutorado sanduíche. E isso é importante porque alguns dos estudantes, inclusive, retornam a esses países ou vão para outros para dar continuidade a seus estudos e trabalho. Em paralelo, também nós temos um programa na UFBA, efetivamente, de professor visitante, que é através de um edital interno, e, com isso, já trouxemos professores para participar do PMBQBM, e, se possível, nós vamos ter ainda este ano um edital aberto na UFBA para trazer um novo professor visitante. Atualmente, como eu já disse, nós somos 9 professores, trabalhando em grupos de pesquisas diferentes, mas muito em associação, e todos esses professores, exceto a professora Joana, que só está orientando doutorando, e professora Suzana, que só está orientando mestrando, todos orientam alunos de mestrado e alunos de doutorado. Os grupos de pesquisa, basicamente, são de bioquímica e biologia molecular de micro-organismos, professora Aline, toxinas animais e suas aplicações terapêuticas, professora Dayana, que, na realidade, como ela saiu da UFBA Campus Salvador, foi para a Vitória de Conquista e se afastou do programa, ela solicitou desligamento. A professora Joana Paixão Monteiro, que trabalha com vigilância molecular, epidemiológica e clínica de agentes virais infecciosos. Professor Luiz Gustavo Carvalho, que atualmente também solicitou sair do programa. Ele desenvolvia projetos em imunoepidemiologia, imunodiagnóstico, imunoterapia de doenças parasitárias e alérgicas. Eu e professora Márcia fazemos parte do grupo de pesquisa Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos, Márcia Barbosa Silva, professor Roberto Ribeiro de Jesus, do Metabolômicos Research,
professora Ravena e professor Vitor Diógenes do Amaral, do Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular, a professora Simone, que trabalha em associação com a Fiocruz, dentro da área de biotecnologia aplicada terapêutica, veterinária, engenharia tecidual e imunofarmacologia, e a professora Suzana Teles, que irá apresentar hoje a linha de pesquisa dentro de bioprospecção e biotecnologia. Com isso, todos os professores, eles têm tanto orientandos quanto, tanto de mestrado quanto doutorado. Quanto às atividades, essas atividades elas são importantes porque são, na realidade, indicadores da produtividade e da repercussão do programa ao longo desses 10 anos, onde nós já podemos dizer que temos efetivamente sucesso na formação de recursos humanos, na ampliação das publicações e divulgação científica, inclusive, através de projetos de extensão, onde nós levamos para escolas do ensino fundamental e médio o conhecimento da bioquímica, da biologia molecular, e tentamos mostrar aos estudantes do ensino, principalmente ensino médio, a importância de continuar seus estudos na universidade, isso é muito importante, além das parcerias que fazem com que os projetos sejam desenvolvidos. Nós temos parcerias tanto através dos diferentes laboratórios e institutos na UFBA, com outras instituições do Estado, com instituições brasileiras, inclusive algumas das nucleadoras, onde alguns dos nossos alunos já fizeram até um período de estágio em algumas das IES, ou têm a disponibilidade de realizar alguns experimentos, e essas instituições parceiras, elas são muito importantes para o desenvolvimento de uma série de projetos. E, com isso, a gente tem aí uma visão sobre como houve um crescimento ao nível de publicação, aqui está desde 2014, quando nós iniciamos com alguns professores, até 2021, mostrando que houve efetivamente um aumento de artigos, desde 2014, de 10 para 2021, que chegou a 40, na realidade, depois eu vou mostrar um outro gráfico que ampliou um pouquinho mais, e esses artigos, eles têm, inicialmente, principalmente, a participação dos orientadores. Ao longo dos anos, nós fomos vendo que os artigos começaram a aumentar o número de participação de alunos, e isso é importante porque faz com que realmente se veja que o programa ele está em crescimento. Então, eu fiz um outro gráfico aqui, onde eu mostro os professores atuais, desde também de 2014, então nós observamos que foi havendo um aumento, com um pico máximo em 2021, que não foi o anterior, 40, mas já 44, 2022, 40, em 23, 34, e agora, no início de 2024, já estamos com 8 artigos publicados. A maioria desses artigos são artigos com revista com fator de impacto elevado, mas há uma variação muito grande, a depender do professor. E o importante é ressaltar que, ao longo desses anos, foi havendo um aumento do número de discentes nos artigos. Então, enquanto que em 2021 nós tínhamos 44 artigos com 14 estudantes, se nós observarmos agora, em 2024 nós já estamos com 8 artigos publicados, e desses 8, 4 têm estudantes do programa participando. Por que há essa variação ainda grande em número de publicação dos professores em relação à participação de alunos? Porque a maioria dos nossos professores não estão associados apenas ao PMDQBM. Eles participam do PMDQBM, mas também participam de outros programas na UFBA, e, com isso, as publicações dos professores estão divididas entre os diversos alunos dos diferentes programas que eles participam. Além da publicação em nível de artigo, é importante ressaltar também em termos de capítulo de livros e patentes. Então, nós observamos que as patentes, elas efetivamente vêm sendo desenvolvidas por
Alguns dos nossos professores, são poucos, basicamente só 3 professores que têm patentes, onde, desde 2015, nós temos uma média, a maioria em torno de 3 patentes, mas, ao longo dos anos, constante o aumento do número de patentes. Enquanto que, de livros e capítulo de livros, também houve um pico em 2018, com 13 capítulos de livro, e em 2021, com 11, mas já observamos que em 2024 já temos a publicação de 3 capítulos de livro. Com isso, é possível verificar que realmente há uma ampliação no nível de publicações. E, para finalizar, porque eu não tenho muito tempo, eu escolhi algumas fotos que eu tinha rápida, de momentos onde o grupo da UFBA participou da reunião anual do PMBQBM, nós sempre estamos presentes, em alguns anos temos uma maior quantidade de alunos, outros uma menor, porque, como todos sabem, na realidade, nós dependemos de recurso e sair de Salvador para, por exemplo, a água de Lindóia, o custo, às vezes, é elevado, e, com isso, nem todos os alunos podem participar. E, para finalizar minha apresentação do PMBQBM na UFBA, eu finalizo com esta fotografia, onde nós mostramos o litoral norte da Bahia, especificamente uma região onde nós trabalhamos e coletamos amostra para diversos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do meu grupo de pesquisa. Espero que, nesse tempo, eu tenha feito uma apresentação de forma que vocês tenham uma ideia de como o programa está sendo desenvolvido na UFBA, e, a partir disso, eu acredito que eu já posso convidar a professora Suzana Teles da Cunha para fazer sua apresentação. Professora Suzana, ela é uma professora associada, ela está ligada ao Instituto de Biologia da UFBA, ela é doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp, ela fez pós-doutorado no Centro Médico da Universidade da Califórnia, São Francisco, ela é professora permanente do nosso programa, como também do programa em Biotecnologia, aqui também do Instituto de Ciências da Saúde, e ela é pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia, Lab Biotech, do Instituto de Biologia da UFBA. Professora Suzana, seja muito bem-vinda, passo a palavra para a senhora, e depois da apresentação da professora Suzana, nós vamos abrir para perguntas, inclusive para as perguntas referentes ao programa específico, que atualmente está sob minha coordenação, de forma, além, claro, das perguntas direcionadas à professora Suzana, quanto ao trabalho desenvolvido por ela. Muito obrigado por esse momento curto e seja muito bem-vinda, professora Suzana. Muito obrigada, professora Luzimar. Queria agradecer inicialmente ao seu convite inicialmente, né? É uma responsabilidade estar representando a UFBA aqui nessa sala. Estou até um pouco nervosa, mão molhada. Fique tranquila. Mas também gostaria de agradecer a todos do programa, né, dos pontos focais e das nucleadoras, e aos colegas que estão assistindo a palestra. Eu espero que seja interessante, aí, pelo menos para alguns. Eu sei que a minha linha de pesquisa dentro da área de biotecnologia não é exatamente a linha de todos do programa, né? Alguns aí têm focos mais específicos em outra área, mas, enfim, mostrar o nosso trabalho lá no Labiotech. Professora Luzimar, eu vou tentar agora compartilhar o meu slide. Eu acho que você compartilhou e não carregou, não é isso? Foi, eu compartilhei. Você eu compartilhou. Botei apresentação. Certo. E aí você, por favor, me dê o retorno se a tela aumentou. Aparece. Aí. Está aparecendo. Bote em apresentação. Pronto, muito obrigada, Luz, e muito obrigada a todos aí pela participação também. Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre as aplicações biotecnológicas de microalgas marinhas e dulceaquícolas, mostrando aí uma boa fatia do que tem sido feito no Labiotech com meus estudantes.
São estudantes de iniciação científica, PIBIC, PIBIT, mestrado, doutorado, né, e pós-doutorado também. Agora a gente está com uma estudante de pós-doutorado, aliás, há alguns anos, aí completando 2 anos, com Tayara. Então, como a professora Luzimar falou, eu sou credenciada no programa multicêntrico, de Bioquímica e de Biologia Molecular, e coordeno o grupo do CNPq, o grupo de pesquisa em biotecnologia e bioprospecção. Também estou cadastrada no programa de biotecnologia e eu juntei mais ou menos tudo, porque a linha de pesquisa dos estudantes é bem similar com biotecnologia de microalgas. Então, a biotecnologia, ela é uma área interdisciplinar, né, é uma coisa muito bacana, porque pega pessoas, estudantes de diferentes cursos, a gente tem gente da farmácia, a gente tem gente da biotec, a gente tem pessoal da oceanografia, tem biólogos, tem bioquímicos, então, consegue reunir pessoas com diferentes perfis. Nós atuamos na área de microbiologia aplicada, com microalgas, mas também com cianobactérias. As cianobactérias, a gente está começando a pisar nesse terreno agora, né? Depois que teve a incorporação do banco de cianobactérias do professor Marcos, que é um professor do Instituto. Nós juntamos os bancos, né? O de algas eucarióticas e de cianobactérias. Então, pouco a pouco, a gente também está com linhas de pesquisa aí em ciano. Então, falando um pouquinho das microalgas, né? Todos sabem que são organismos fotossintetizantes. Eles podem habitar ambientes aquáticos e terrestres, dentre os aquáticos, tanto ambiente marinho quanto dulce aquícola. Esses organismos aí, eu posso dizer, extraordinários, né? Puxando a sardinha aí para o nosso lado, eles produzem 50% de todo o oxigênio atmosférico, eles resgatam o CO2 para isso, né? Utilizam CO2, água, macro e micronutrientes, então, contribuem aí um pouco com todos esses efeitos que a gente vem sentindo do aquecimento global. As microalgas, elas resgatam esse CO2 para a produção de açúcar, para a produção também da sua biomassa, e essa biomassa é utilizada para a produção de biodiesel, de fármacos, de cosméticos, e também para a biorremediação de ambientes aquáticos poluídos, né? E tem 1000 outras aplicações, e a gente vai falar delas aqui. Esses organismos, eles são encontrados na natureza, mas eles podem também ser cultivados, tanto em reatores abertos quanto fechados. Só um minutinho, Suzana, desculpa interromper, mas os slides não estão passando. Ah, os slides não estão passando? Não, e ele não está em modo de apresentação. Você colocou a apresentação como tela inteira? Ai, meu Deus, espera um pouquinho, então, que eu vou entrar aqui. Eu acho que... Quando você coloca os slides, você coloca no item apresentação, Suzana. Espera só um pouquinho que eu vou parar, então, a apresentação aqui, que abriu uma coisa com parar a apresentação. Isso, aí você para, aí quando você vai compartilhar, você escolhe compartilhar a tela inteira, porque senão... Parece que para você parece que está passando, mas para a gente não está. Eu sei, no RNP a gente tem um maisinho que a gente carrega o arquivo. Aqui eu não sei aonde é que eu carrego. Qual é desses ícones? É o da setinha? É o que tem a setinha, isso. É o que tem a setinha. Você carrega na setinha e quando você abrir o slide, você bota em modo apresentação. É porque não estava em modo apresentação. Eu vou partilhar aqui. Vou ocultar aqui, e o modo apresentação é que Foi. Agora é só botar no modo apresentação, Suzana. Onde é que está esse modo apresentação? Embaixo no slide, na direita. Na direita, meu anjo. Nos 3 pontinhos? Não, meu amor. Ela está vendo uma coisa diferente da gente, é isso que eu estou tentando explicar. Nos seus slides. Quando você vai compartilhar, você tem que pedir para compartilhar a tela cheia, não uma janela. Tela cheia, pronto, achei. Sai de novo, porque você está compartilhando uma janela, então você enxerga o modo de apresentação, mas a gente não enxerga. Eu entendi, é que a gente está acostumado com RNP aqui, o RNP ele é um pouquinho diferente. Aí você vai lá na setinha de novo, você vai lá na setinha. De novo, vou aqui e vou... Tá, aí, para você estar em modo de apresentação... tela cheia. Tá, agora você põe em modo de apresentação, que é o... Eu botei a tela...
eu botei o tela cheia. O modo de apresentação aqui está nesses ícones na parte inferior da tela? Está no teu PowerPoint. É porque o PowerPoint está como se você fosse editar ele, entendeu? Suzana, Oi, eu não você estou. pode, meu amor, você pode fazer o seguinte: você bota a sua apresentação já, sai daí. Você faz o seguinte: sai daí, pronto, tira a sua apresentação. Parar a Aí, apresentação. isso. Aí no seu PowerPoint, meu amor, você já pode clicar no modo de apresentação para deixar ele grande. Mas já estava, assim, já Pronto, estava no então modo faz de o seguinte, dá apresentação. Alt Tab, porque quando você der Alt Tab, vai voltar para essa tela aqui. Ó, eu vou Pronto. compartilhar de novo, tá? Isso. Eu estou aqui no PowerPoint e já está. Eu vou botar em tela cheia. Isso, tenta botar. Isso é o que eu estava antes, aqui com essa tela cheia. Não, mas é porque não aparece para gente assim. Então, eu não sei. Ai, gente, que chato isso. Aqui, ó, você está vendo nos seus slides que tem no final, no slide do PowerPoint, o ícone de apresentação. Sim, ele já está apertado aqui. Você está apresentando. Não, você tem que clicar aqui vá para a sua direita. Sim. Antes de ter aí, clique nesse um pouquinho antes. Baixa um pouco a mãozinha, onde tem a apresentação embaixo, antes do sinal menos. Aqui não tem sinal menos, Luzi. Aí, onde está a sua mãozinha, um pouquinho antes da sua mãozinha, para baixo, tem o ícone de apresentação. Aqui não tem, Luzi. Aqui eu só estou com esse ícone aqui, ó, vai abrir detalhes da reunião. Mas, menina, no seu PowerPoint, eu estou vendo aqui. Espera aí. Então, mas no meu PowerPoint aqui. Embaixo do PowerPoint, se você faz como sempre você apresenta, mulher. Mas aqui está aberto, só que não aparece para vocês, Luzi. Então, veja na lateral se não tem um X, onde estão aparecendo os slides. Você clica no X para tirar os slides. Ai, meu Deus do céu. Luzi, posso fazer o seguinte? Eu mando o slide para você, você passa para mim, pode ser? Perfeito, perfeito. Melhor. Eu acho melhor. Não atrasamos. Tá, então a gente não atrasa, eu mando aqui para você. Um instante aqui que eu vou mandar pelo WhatsApp. Pronto, eu espero e eu coloco. Fique tranquila. Ai, meu Deus, que nervoso isso, gente. Mil desculpas. Eu nunca tive problema para apresentar nada com o RNP, mas, de fato, eu só uso o RNP. Eu nunca usei o Google. Eu vou mandar os dois aqui para você em PDF, caso você não consiga compartilhar o PowerPoint, Luz. Já mandei. Tá bom, eu vou abrir aqui e vejo. Pronto, você mandou em PDF. Eu prefiro o PowerPoint. Vamos lá. Agora, Suzana, você precisa parar a apresentação. Eu vou parar minha apresentação. Pronto. Ai, gente, mil desculpas. Muito chato isso. Eu coloquei, Cíntia, a tela inteira, mas só aparece para mim, não aparece para os outros, entendeu? Eu estou comendo alguma bola aqui que... que acho que quando você clica a tela inteira, aí você vai para o PowerPoint, daí seleciona modo de apresentação. Ou usa o Alt, que foi o que a Simone falou. Mas... não funcionou. Pode ser que seja alguma coisa aqui comigo, mas não funcionou. De qualquer maneira, eu já passei para a professora Luzimar, ela vai carregar para mim, porque se ela conseguiu carregar o dela, ela vai conseguir carregar o meu também. Ai, Luz, obrigada. Vê se você consegue abrir aí. Um momento. Espera aí, um momento. Que agora eu vou botar ele como apresentação. Até suando aqui. Pronto. Pronto, Luz, obrigada, minha linda, muito obrigada. Pode abaixar, então, descer a próxima. Agora você vai me dizendo para eu ir passando, tá bom? Tá certo. Posso passar? Então, pode passar. Pode passar. Pronto, eu estava nessa tela, gente, mostrando, obrigada, Luzi, a possibilidade de cultivo em reatores das microalgas. Elas não ocupam, uma das vantagens da microalga é que elas não ocupam a terra arável, né? Então, locais onde a gente pode plantar alimentos não precisam ser ocupados, elas podem ser cultivadas em virtualmente qualquer lugar. Para ter um controle maior, isso é feito através de reatores. Então, no topo à esquerda, a gente tem o cultivo aberto no tipo Raceway, reator Raceway.
À direita, nós temos um prédio, e, na verdade, isso é um quarteirão inteiro no Japão, se não me engano, com placas de microalgas colocadas na janela do prédio, onde elas são cultivadas e a biomassa depois é extraída para diversas utilidades. Os fotobioreatores cilíndricos, que estão na parte de baixo, aí à direita, muito similares, né, aos que a gente tem no laboratório, só que aí um número maior, e até mesmo em saco plástico, contanto que esse saco tem um plástico bastante permeável à luz, também é possível se fazer cultivos. Próximo, Luzi. Esse é o nosso banco de microalgas e de cianobactérias do Instituto de Biologia da UFBA, né? À esquerda aí nós temos as algas eucarióticas, que são em número de 38, nós tínhamos 40, mas nós perdemos 2 na pandemia. Eu tenho que fazer um grande agradecimento aqui a todos os meus estudantes que durante a pandemia iam, claro, né, com toda a proteção, com todo o EPI, de Uber, mas que tiveram um compromisso de auxiliar na manutenção desse banco num período tão difícil, mesmo quando a gente ainda não tinha vacina, porque essas algas têm que ser repicadas, mas mesmo assim nós perdemos 2 cepas durante esse período. Então, nós temos mais ou menos metade das microalgas dulciaquícolas e metade marinha, e à direita a gente vê o banco de cianobactérias, que pertence ao Lamar, né, coordenado pelo professor Marcos, são 50 cepas de cianobactérias. Pode descer, Luzi. O potencial biotecnológico das microalgas, ele é imenso, aplicado na indústria alimentícia, na produção de cosméticos, biocombustíveis, funcionam como biorremediadores, né, recuperando lagos e ambientes aquáticos poluídos, bioindicadores ambientais, podem ser utilizados para a produção de fertilizante, de biopesticida, produção de fármacos, para polímeros, né, para plásticos aí que são recicláveis. Essas linhas que estavam sublinhadas anteriormente aí são as linhas que a gente atua no nosso laboratório, né, essas de indústria alimentícia, biocombustível, bioindicador, biopesticida e principalmente produção de fármaco. A gente explorou, tem alguns projetos no laboratório nessas linhas. Pode descer, Luzi. As principais aplicações dos projetos são aplicações farmacológicas, né, e agronômicas. Então, as microalgas podem ser aplicadas como tendo atividade antioxidante, anticoagulante, antihipertensiva, antitumoral, antiviral, antibacteriana, antiprotozoária e antifúngica. As linhas sublinhadas são aquelas que nós temos projetos no lab. Próximo. Pode passar. Pode. Então, as microalgas, elas têm uma biodiversidade absurda, né? São em torno aí de entre 200 mil e mais de 1 milhão de espécies de microalgas apenas eucarióticas. Dentre elas, à direita, aí a gente vê as diatomáceas, que têm uma capa de sílica. Essas diatomáceas, aí, elas são responsáveis por mais de 80% da fotossíntese e da captura de CO2, né, por consequência de todas as microalgas. Pode ir para o próximo, Luzi. O nosso banco, ele possui aí 9 classes de microalgas. Apesar de ser um banco pequeno, ele é bastante distribuído em diferentes grupos. Nós temos todos os nossos micro-organismos cadastrados no SIGEM. O SIGEM é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e de Conhecimento Tradicional Associado. Então, nós temos aí o credenciamento das microalgas eucarióticas por hora, né, e também o cadastro, o depósito de cadastro das espécies, não só das espécies de microalgas, mas dos micro-organismos testes, né, então a atividade antimicrobiana contra as bactérias, os fungos, os protozoários, cada uma dessas espécies, dessas cepas, também tem um número de cadastro no SIGEM para serem utilizadas, né, afinal fazem parte do patrimônio genético. Nós temos aí, pode descer, Luzi, obrigada. Nós temos, falando inicialmente do projeto de Marina, que foi minha aluna de doutorado, que trabalhou com atividade antifúngica. Eu começo a falar dos nossos últimas publicações para trás. Então, essas foram publicações de Marina e dos colaboradores
relacionada à atividade antifúngica contra dermatófitos. Os 3 primeiros já foram publicados, o último é um capítulo de livro que foi submetido à Elsevier, estamos aguardando o retorno. Pode passar, Luzi. Então, a tese de Marina é o potencial antifúngico de microalgas eucarióticas. Eu fui orientadora dela durante o doutoramento, Marina já defendeu, né, já é doutora hoje, está assistindo aqui a gente. E a doutora Cristiane é foi co-orientadora de Marina, Cristiane é da CETAB, Cristiane de Jesus Barbosa, continua sendo colaboradora em alguns projetos ainda do Labiotec. Pode seguir, Luzi. Então, os dermatófitos, que foram esses primeiros fungos aí testados por Marina, são fungos filamentosos, que possuem afinidade pela queratina, eles infectam a pele, os pelos, né, dos animais e as unhas, estão causando aí a doença chamada de dermatofitose. Eles estão agrupados em 9 gêneros, mais ou menos 50 espécies, né, e o principal é o Trichophytum rubrum. Então, essas doenças aí que são causadas são muito difíceis de serem tratadas, os antibióticos atuais, né, os fungicidas atuais, não têm tido muito sucesso, então existe uma demanda muito grande por princípios ativos e moléculas com atividade antifúngica contra a dermatofitose. Pode seguir, Luzi. A próxima linha antifúngica de Marina é contra fitopatógenos, né, esses são fungos que causam patologias em planta, né, são aí o pesadelo da indústria agro, porque limitam muito a produção, causando prejuízos econômicos, né, da ordem aí de milhões. Então, estão distribuídos em diversos filos. Só a Embrapa já identificou quase 7.000 fungos fitopatogênicos, essa publicação é de 2009, então, com certeza tem atualização no aumento dessas cepas. Eles causam 3 tipos de doença, a antracnose, a fusariose e a podridão negra, né? Essas doenças, elas atacam as frutas, mamão, manga, abacate, goiaba, e também leguminosas, feijão, soja e milho. Infelizmente, para combater esses fungos hoje em dia, a gente usa agrotóxicos, né? Especialmente o glifosato, que tem um poder de toxicidade extremamente alto, e além de causar doenças na saúde, causar prejuízo na saúde humana e também ao meio ambiente, nós criamos patógenos resistentes, né? Assim como a gente tem bactérias resistentes aí aos antibióticos utilizados ao longo desses anos todos, nós temos também patógenos, fitopatógenos resistentes a esses agrotóxicos. Nesse sentido, eu vou citar rapidamente aqui 2 artigos que foram publicados, não é a linha de pesquisa da apresentação de hoje, então eu só vou citar, foram 2 artigos publicados pelo meu orientado de doutorado, Luan Tainan, no programa multicêntrico. Luan Tainan desenvolveu um projeto em colaboração com o Laboratório de Neuroquímica da UFBA, né, coordenado pela professora Silvia Costa, e também nosso grupo de pesquisa colaborador no Instituto Karolinska, na Suécia. Então, Luan avaliou justamente aí o efeito em animais do glifosato, né? Então, a primeira coisa que ele observou, trabalhando com cerebelo de ratas, na verdade, fêmeas, né, expostas ao glifosato aí no período perinatal, ele observou um desequilíbrio, né, no eixo do hormônio tireoidiano, né, no eixo hipófise e tireoide, e principalmente da expressão de proteínas associadas ao receptor de hormônio tireoidiano, que é um fator de transcrição. Então, essa é uma linha de pesquisa anterior que eu tinha, né, antes de mudar aí para biotecnologia de microalgas, e a gente ainda continua publicando algumas coisas nessa área. E ele ainda publicou um segundo trabalho na mesma revista, que é Environmental Toxicology, em 2022, mostrando o efeito, né, o desequilíbrio na diferenciação de células neuronais e também de células da glia, né, então, também causado pelo glifosato. Então, veja-se aí que os efeitos, né, são extremamente fortes. O primeiro artigo mostra, inclusive, que é um efeito intergeracional, não só causou esse desequilíbrio hormonal na rata, mas também no filhote, né, passando aí esse desequilíbrio, essa desregulação endócrina para os filhotes. Então, a solução para isso, né, voltando aí ao nosso trabalho, seria uma agricultura alternativa, sustentável, através da formulação de biopesticida, e essa é uma dos alvos aí do projeto de Marina e de trabalhos posteriores. O objetivo de Marina durante o doutorado
foi fazer uma revisão de literatura, né, na área de dermatófitos e publicar dados experimentais da resposta a 6 microalgas do nosso banco, e também revisão de literatura em relação a fitopatógenos e os dados experimentais da atividade contra fitopatógenos de nossas microalgas. A tese dela, perdão, foi dividida em 4 capítulos, que seguem 4 publicações, né? A primeira aí foi uma revisão sobre a atividade biológica de microalgas em dermatófitos. A conclusão, já pulo porque não vai ter condição de falar de tudo, é que existe um grande potencial antifúngico das microalgas testadas contra os dermatófitos, testadas não, neste caso aí das microalgas que foram prospectadas, né, que ela fez esse levantamento contra os dermatófitos. Isso termina refletindo a grande riqueza de biomoléculas, né, com propriedades fungicidas. Foi observado também que existem muito poucos estudos nessa linha, apenas 40 espécies de microalgas estudadas nesse sentido, que fazem parte de 4 grupos: clorofíceas, diatomáceas, ginoflagelados e cianobactéria, sendo que as diatomáceas e as cianobactérias são aquelas que apresentaram maior efeito, né? E dentre os dermatófitos mais testados, o Trichophyton rubrum e o Trichophyton mentagrophytes. Então, a maior atividade encontrada nessa revisão de Marina foi nas cianobactérias, né? Mas isso também é um dado, digamos assim, tendencioso, porque as cianobactérias foram as mais estudadas, né? Então, nós temos 4 cepas aí que tiveram um número maior de trabalho. A dificuldade que Marina encontrou foi a padronização do teste, né? Porque às vezes a gente tem microdiluição em caldo, às vezes a gente tem leitura da resposta através do halo, né? Da medida do halo, e também extratos que foram feitos com solventes diferentes, então, extraindo moléculas com polaridades diferentes, então a comparação é um pouco difícil. E a necessidade de novos fármacos com atividade antifúngica extraída de microalgas é evidente devido ao potencial desse organismo. Segundo trabalho, já foi os resultados das atividades experimentais de Marina com os fungos dermatófitos, né, um grupo grande, aí sempre trabalhando com os nossos colaboradores da Embrapa, da CETAB, alunos de iniciação científica, né, professora Luzi Mar, sempre junto do grupo, e pode seguir, Luzi. Essas foram as 6 microalgas que ela trabalhou, tanto para atividade contra dermatófitos quanto para fitopatógenos, 3 espécies Anquistrodesmus falcatus, Demodesmus brasiliensis, Kirschnerella lunaris, Ketoceres gracilis, a Dunaliella tetraeoleta e a Tetracelmis gracilis. Então, todas essas foram testadas, 3 são dulciaquícolas, né, e 3 marinhas. Então, as condições de cultivo foram determinadas aí com pequena variação do que é determinado pelo Manual de Cultivo de Microalgas, de professor Iracema Nascimento, que foi, inclusive, a ex-coordenadora do laboratório, quando ele ainda era lá biomar, estudava apenas biologia marinha, né? E agora a gente está mais voltado aí para a biotecnologia. Então, as condições, a temperatura de 22 graus, irradiância de 35 micromol, fotoperíodo 12 claro, 12 escuro, aeração constante, meio óligo para as dulcícolas, meio cono aí para as marinhas, e com repique entre 15 e 20 dias. Então, o início do trabalho sempre começa, para todos os estudos que eu vou falar aqui, relacionados a microalgas, com o upscale, né? E no upscale ele começa com 10 ml, que são inoculados depois para 1 litro e depois para 10 litros no fotobioreator. Depois a gente passa para a obtenção da biomassa, o material é centrifugado, depois congelado, liofilizado, e inicia-se o preparo dos extratos, né? Esses extratos, eles são sonicados, agitados em agitação mecânica, centrifugados novamente, e o sobrenadante vai para a rota evaporação para a produção final dos extratos. A avaliação da atividade antifúngica e também de outras atividades que foram feitas aí no laboratório, bactericida e contra protozoários, ela é feita por microdiluição em caldo, então é feita uma diluição seriada, né, dos extratos das diferentes cepas analisadas, e esse material é colocado em concentração igual do fungo, e depois é feito, só voltando só um pouquinho, Luzi, ao slide anterior, é feito em microplaca, né, com essa diluição seriada é avaliada
o MI, que é a concentração inibitória mínima, e a concentração fungicida mínima, né? Essa última placa aí é para avaliar atividade fungiostática. A fungicida é quando mata o fungo, e a fungiostática é quando inibe o crescimento. Pronto, Luzi, pode seguir. Esses são os fungos dermatófitos, são todos fungos filamentosos, né? Nós testamos 2 espécies de nanísia e 2 espécies de tricofiton, foram cedidos pelo Hospital de Medicina Veterinária da UFBA, né? Fazem parte aí da coleção que a Kathleen é a responsável, e também teve uma grande participação no treinamento dos meus alunos, os alunos do Labiotec, para desenvolvimento desses cultivos fúngicos, né? Pode seguir. E esses resultados aí, que eu considero impressionantes, extremamente promissores, são os resultados da atividade de fungicida, fungiostático, inibição e sem atividade nenhuma, das 6 microalgas. Então, a gente tem aí, inicialmente, as 6 microalgas, e, por último, o controle com o fungicida itraconazol, que é considerado o padrão ouro, né, de fungicida utilizado até hoje. Então, veja que o padrão ouro tem 25% apenas de atividade fungicida, enquanto com 2 espécies, o resultado que a gente obteve aí das microalgas, nós temos 100% de atividade fungicida, e estamos falando de um extrato, não de moléculas isoladas ainda, né? Se bem que a gente sabe que muitas vezes um resultado biológico se dá pela interação de biomoléculas e não com uma molécula só, mas pretendemos sim isolar biomoléculas com atividade antifúngica, e estamos iniciando projetos nessa linha. Pode seguir? Então, esses são os trabalhos que foram submetidos, como foi o último trabalho realizado, né, já no laboratório, que já foi defendido. Eles estão submetidos a 2 revistas, mas já foi depositada uma patente, e a patente é o processo de obtenção de extratos etanólicos de microalgas para a produção de biopesticida. Estamos muito contra fungos fitopatógenos de planta, estamos muito animados aí com um possível projeto em colaboração com a Embrapa e com a Algas Brasil, que é uma empresa do Sul, dentro desse FINEP recente que teve aqui, o FINEP Bahia, para colaboração com empresas e instituições de ensino e pesquisa. Então, o penúltimo capítulo é a revisão, como a gente tinha citado, a revisão sobre os frutos fitopatogênicos, né? Pode seguir, Luzi. Aí a conclusão, né? Vou falar assim por cima, porque o trabalho ainda não foi concluído, mas a revisão a gente pode falar um pouquinho mais. Foram 8 filos, né, que foram contemplados, sendo que clorofita e cianobactérias foram os mais explorados. Com maior atividade fitopatogênica foram as cianobactérias. Os fungos mais avaliados foram aspergilos e o botrytis. As publicações começam em 2015, quando realmente as lavouras começam a ter alta infecção por fungos e começa a se perder muito dinheiro aí por conta disso. Então, aí as publicações começam a aumentar, utilizando microalgas. Essas microalgas vieram principalmente da Índia, da Turquia e do Egito, e até então a gente só explorou 0,12% da biodiversidade dessas moléculas com essa atividade. E aí, agora, o último capítulo, capítulo 4, é a última parte do trabalho de Marina, também com atividade antifúngica, agora os dados experimentais contra aquelas 6 cepas que nós citamos anteriormente, as mesmas que foram testados contra dermatófitos, né? Pode seguir, Luzi. Ainda não tivemos aí retorno. As 6 microalgas já foram citadas, pode seguir, contra fungos fitopatogênicos. Esses foram os fungos fitopatogênicos avaliados, também 3 fungos filamentosos, Coletotrichum de 2 cepas, Fusarium e Neocitalidium. Eles infectam, né? Eles têm como hospedeiro a mandioca e a Musa sp, a banana, e foram obtidos no laboratório de fitopatologia da Embrapa. Pode seguir. A conclusão eu vou falar de forma bem genérica, estamos aí no aguardo, citando aqui que os artigos, quando a gente opta por que não seja open access por causa do preço, né, a gente gasta muito dinheiro com material de reagentes e com material permanente, então não incluímos tanta verba para publicação de artigo, e quando a gente não coloca open access, os artigos
demora um pouco para serem publicados, né? Então, estamos aguardando o que ela pode falar, é que foram 4 microalgas que apresentaram um potencial antifúngico bastante forte contra essas espécies fitopatogênicas, do nível que a gente viu contra os dermatófitos anteriormente. Esse trabalho foi pioneiro usando essas espécies para estudo contra fitopatógenos, e nós também começamos, após a aquisição de uma HPLC, né, da Shimatsu, nós começamos a isolar alguns compostos, ou identificar compostos aí desses extratos, e foram identificados 17 compostos fenólicos a partir das cepas estudadas. E estudos futuros devem seguir aí para isolar essas moléculas ativas no intuito de fabricação de biopesticida. Aí a gente tem a patente, que foi depositada no final do ano passado, né, do processo de obtenção para o extrato com atividade fungicida, né, contra esses fitopatógenos de fruta e de leguminosas. Então, possivelmente, a gente vai ter uma outra patente agora para a produção do biopesticida, de produto, essa é uma patente de processo, né, e vamos começar aí, possivelmente, com a banana. Isso está sendo determinado aí nessa colaboração do projeto novo com a FINEP e também de um possível pós-doutorado de Marina. As outras linhas, elas são na área de bioprocesso, né, foge aí um pouco da parte farmacológica, porque tudo que é feito com microalga exige que seja feita biomassa antes, e essa é uma biomassa cara, muitas vezes inviabiliza a produção em larga escala por causa do preço da biomassa. Então, 2 gargalos importantes aí na produção da biomassa é o isolamento do meio de cultura, a separação do meio de cultura e das células, né, e o próprio meio de cultivo, que é muito caro. Então, esses primeiros trabalhos que eu estou mostrando aí em tela é para a reutilização do meio de cultivo. Então, a alga é cultivada, ela é coletada e o mesmo meio é reutilizado, e aí as propriedades são estudadas, né? Esse trabalho foi feito com uma revisão no tema, sempre a gente começa fazendo uma revisão e a gente sempre procura incluir os alunos de iniciação científica nessa revisão, né? Isadora Santiago aí é aluna de iniciação, Andrade é a Bianca, que é a pós-graduanda, e os colaboradores, e embaixo a gente faz um trabalho, esse último eu tenho que ressaltar que foi desenvolvido no laboratório de a falecida professora Janice, né, que é do LAPESCA, e foi desenvolvido aí num reator aberto que ela tinha no laboratório, que ela tem no laboratório, agora na coordenação de professora Carolina. Pode seguir, Luzi. Então, essa é a revisão, né? Diferentes algas são utilizadas, tanto eucarióticas quanto procarióticas, diferentes meios de cultivo. Essa é uma revisão tanto de artigo quanto de patente. A forma de separação das algas por centrifugação ou por floculação, nenhuma delas é eletrofloculação, que eu vou falar disso aí depois. Várias vezes reutilizando, 4 vezes, 3 vezes, às vezes uma vez, dependendo do artigo da patente, e o tratamento dado, geralmente, ou de filtragem desses meios a cada reutilização, ou de suplementação com algum macronutriente, né? Porque o macronutriente é aquele que é utilizado em maior concentração também pelas microalgas. Então, nitrogênio, fósforo e potássio. Pode seguir, Luzi. Aí é o resultado final dessa revisão, que também foi publicada na Industrial Biotechnology, se eu não me engano. Vejam que só 2 universidades aí no gráfico da esquerda, né, a Universidade de Dallas e a Universidade de Northeast, o resto são todas empresas, né, que depositaram aí o número de patentes, sempre as empresas depositando mais patentes do que as universidades, e os gêneros que foram avaliados novamente, sempre procariotos e eucariotos, e a espirulina em destaque aí para todos os estudos. Pode seguir. Esse já foi a segunda publicação na Bioresource Technology, em que Bianca faz o cultivo 4 vezes com o mesmo meio, né, reutilizando o meio de cultivo. Aí no gráfico à esquerda, embaixo, mostra que a biomassa e a produção é bastante alta, e depois a produção vai caindo à medida que vai sendo reutilizado o meio de cultivo, obviamente porque as algas estão utilizando esses macro e micronutrientes, né, então elas caem aí na produção de biomassa, no crescimento. No gráfico de cima à direita,
Opa, só rapidinho, ela observa que ela faz uma avaliação da composição centesimal, observando aí proteínas, lipídios, cinzas, umidade, carboidrato. Ela vê que principalmente as proteínas, né, tem uma queda acentuada, obviamente, por causa do nitrogênio que vai sendo utilizado, lipídio também cai um pouco, mas dá para se observar que os carboidratos aumentam, né, substancialmente 3 vezes mais aí no quarto cultivo, sem tipo de suplemento nenhum. Então, vê-se que muitas vezes é um reflexo de que as microalgas, e a gente já observou em outros projetos, elas respondem ao estresse, né, aumentando determinadas biomoléculas. Então, é possível se padronizar o cultivo da microalga, dependendo do tipo de molécula-alvo que nós temos interesse, seja essa lipídio para biodiesel, carotenoides para o cosmético, algum anti-inflamatório, algum antioxidante para a indústria farmacêutica, é possível se manipular o meio para que ele tenha algum estresse que induza esse aumento. Embaixo ela mostra também queda de clorofila A, clorofila B, carotenoides. Pode seguir. Aí a gente tem uma outra área de bioprocesso, que é com o uso da eletrofloculação para a coleta da microalga. Eu tenho que dizer que a Bahia tem umas particularidades, né? A gente às vezes descobre coisa quebrando a cara, quebrando equipamento. Nossa centrífuga quebrou, a gente começou a achar 1000 soluções, pesquisar soluções ali para separar o nosso material que já tinha crescido, e aí começamos a explorar a eletrofloculação, e essa ideia cresceu, e terminamos até patenteando aí um eletrofloculador, testando diferentes eletrodos, metais diferentes, placas de diferentes tamanhos, né, essa linha de pesquisa. Então, começa com a revisão, na verdade, ela fez a revisão depois, com Bianca, minha estudante de mestrado, e também com Luciana, minha estudante de mestrado aí do programa do PMBQBM. Luciana, ela termina testando a atividade antioxidante de microalgas que foram isoladas por esses 2 métodos, eletrofloculação e centrifugação, e ela vê que a atividade antioxidante ainda é mantida por eletrofloculação, apesar de se perder um pouquinho essa atividade. Mas, em compensação, o aumento de biomassa vai de 10 a 14 vezes a mais, dependendo da espécie. Pode seguir, essa é a patente que foi depositada com o eletrofloculador, depois eu mostro ele mais para frente, pode seguir. Esse é o dado de revisão do que já foi feito em termos de eletrofloculação, principalmente patente, né, porque é uma prospecção tecnológica, sempre a China na frente, né, os chineses e os indianos são os que mais publicam, os que mais depositam patente nessa área de microalgas e de patentes em microalgas, as espécies que foram utilizadas, pode seguir. Aí, novamente, os tipos de reator, os tipos de meio, os tipos de... interessante aqui, os tipos de placa, né, que foram utilizados, os metais, a corrente, nós utilizamos 12 volts na nossa patente, mas a gente vê que foram utilizados vários volts. Uma parte legal disso é que não precisa de permissão do comitê de ética, né, para eletrocutar nossas microalgas, né, elas não sofrem, pelo menos não que a gente saiba. Então, a gente pode expor isso, inclusive o tempo de exposição da eletrofloculação variando bastante, aí de 6 a 20 minutos, e reforçando que quando a gente faz centrifugação para o mesmo volume, nós passamos, às vezes, 2, 3, 4 dias, nós queimamos várias centrífugas já, né, e isso terminou sendo uma propulsão aí para a descoberta desses dados. Esse é o dado de Luciana, que mostra a comparação da Isocrisis galbana e da Phaeodactylum, por centrifugação e por eletrofloculação. Aí o gráfico à direita é o gráfico que mostra o IC50, né, a quantidade aí de extrato necessária para se ter atividade antioxidante, de acordo com o tempo de leitura desse ensaio que foi feito com DPPH, em cima a curva da eletrofloculação, embaixo a da centrifugação, mas a gente vê que essas curvas se unem. Então, a atividade, apesar de aparecer um pouco mais lentamente com o extrato que foi eletrofloculado, ela termina se equivalendo bastante, né? Chega aí uma vez e meia aos 150 minutos. Mas, em compensação, nós temos aí um aumento de até 14 vezes na biomassa. Então, isso é muito interessante e extremamente produtivo, já que a gente economiza muita energia através dessa forma de separação, comparado com a centrifugação. Pode seguir?
Essa é a patente que a gente fez. Vejam que a gente fez uma patente específica para o fotobioreator cilíndrico. Então, esse eletrodo, ele é inserido dentro do cilindro, é algo bem simples, e também colocada uma fonte de energia. O cultivo é colocado aí na imagem da direita, a gente vê o antes e depois do cultivo. Então, nós temos 100% de recuperação das algas, o que é muito difícil na centrifugação quando essas algas são pequenas, porque elas ficam muito no sobrenadante, né? Então, essa foi a patente depositada. Pode seguir, Luzi. Todos os nossos depósitos foram no INPI, tá? Pela UFBA, e nós temos aí algumas linhas de pesquisa complementares em que fizemos explorações na área de proteínas das microalgas, proteínas que são utilizadas no consumo. Tem muita pesquisa com espirulina, mas não tem com alga eucariótica. Então, nós avaliamos aí a dosagem de proteínas totais de nossa cepa completa, e vimos aí que tem algumas espécies que têm um teor de proteína extremamente alto, que pode ser utilizado na indústria alimentícia, e também toxicidade zero. Nós testamos também a toxicidade dessas microalgas. E exploramos um pouquinho também uma proteína específica, que é a lectina. A lectina foi oriundo do trabalho de Diego, também foi nosso estudante aí no PMBQBM, e Diego, ele trabalhou com essa proteína porque ela tem uma propriedade biotecnológica extremamente alta, especialmente antiviral, e como vocês veem aí, o ano de 2019 da publicação foi justamente o ano da Covid, né, em que nós estávamos tentando aí voltar os nossos trabalhos para esse problema. Então, pode seguir. A penúltima avaliação aqui foi da linha de pesquisa com o indução de estresse. A gente tem trabalhos aí também no LBBB, né? A professora Luzimar tem trabalhos de estresse com plantas plantas superiores, né? E nós induzimos o estresse de luz e o estresse de nitrogênio. Foi uma das primeiras pesquisas que a gente fez aí em biotecnologia de microalga, e deu uma continuidade, e vimos que o aumento da luz, pode seguir, Luzi? O aumento da luz, ela causa aumento da produção de carotenoides, que é uma molécula de interesse para a indústria farmacêutica, né, para a indústria alimentícia também. Isso foi desenvolvido em colaboração com o professor Emerson Salles, né, no laboratório dele, da Faculdade de Engenharia, daqui da UFBA, e nós observamos que, apesar do aumento de carotenoides com deficiência de nitrogênio, essa deficiência, ela terminou refletindo no crescimento algal e na biomassa. Então, a resposta à luz, essa é a segunda, é o B aí, né, dá para ver que está mais laranjinha, mas quando a gente induz, na terceira imagem, na C aí, as microalgas a um excesso de luz, a uma irradiância excessiva, a gente aumenta em muito o crescimento e termina sendo vantajoso para a produção de carotenoides. Então, o resultado ali no gráfico, o primeiro, mais baixinho, é o cultivo regular, o segundo é a indução com a deficiência, depleção de nitrogênio, e, por terceiro, a irradiância em excesso, estresse de irradiância. Pode seguir. Diego foi um aluno que quebrava muito a cabeça, ele não se conformava da cromatografia não funcionar com as resinas comuns que são vendidas já padronizadas no mercado, né? Então, ele resolveu produzir a própria resina para a purificação de lectinas de microalgas. Ele fez uma resina aí de goma guar reticulada com glutaraldeído, e essa resina, essa patente, foi depositada também no INPI. No gelzinho de eletroforese ali em SDS-PAGE, lá embaixo, dá para ver na imagem esquerda, na setinha, o quanto foi perfeita, né, a utilização dessa coluna aí, desse método criado por Diego. As duas bandas são bandas de lectina, extremamente puras, enquanto que no lane aí da direita, na imagem da direita, a gente vê o padrão, e à extrema direita, o material pós-purificação com as cromatografias comercializadas, né? Então, foi uma patente depositada aí em 2019. Pode seguir, Luzi? E, por último, em termos de experimentos laboratoriais, né, por último, na verdade, mas foi o primeiro que a gente está indo de frente para trás, foi o trabalho de Valéria com colaboradores. Esse trabalho foi financiado pela CAPES, junto com aquele outro que foi desenvolvido por Luan, lá na Suécia, né, que ele trabalhou com agrotóxico, né, efeito do
do glifosato no Instituto Karolinska. Ele avaliou, o financiamento foi para 2 desreguladores endócrinos, o glifosato e o bisfenol A, que é um desregulador encontrado em plástico, uma molécula encontrada em plástico, presente aí em águas, né? Águas e lagos, mares e lagos, em alta concentração. Então, o ideal desse trabalho foi encontrar bioindicadores, né? Microalgas que sejam bioindicadores da presença de bisfenol. Valéria testou várias espécies do nosso banco, e a Tetraselmo Chuí terminou sendo a melhor indicadora, e com isso a gente viu não só, né, a seleção de uma espécie para a indicação de uma substância extremamente poluente e recorrente, né, no nosso planeta, ultimamente, por causa do uso de plástico, mas a gente vê também a própria toxicidade, porque o DSS, tá, gente? Está errado aí a sigla no gráfico. Esse DSS é o padrão ouro para avaliação de toxicidade de compostos, e ele teve um IC50 de 34,9 micromolar, enquanto a gente vai olhar o BPA 2,5, né? Então, extremamente tóxico, 15 vezes mais tóxico do que o nosso padrão. Obviamente que Valéria e os colaboradores precisaram trabalhar com máscaras especiais, né? Muito mais seguras até do que aquela utilizada na pandemia para manusear esses compostos. Pode seguir. Por último, e não menos importante, eu queria destacar que eu fiquei muito honrada de participar de um trabalho que foi desenvolvido pelo Instituto de Biologia. O Instituto de Biologia conta suas histórias, e nós contribuímos com o capítulo Fascinante Trabalho das Microalgas, onde estudantes aí da Escola Municipal de Nova Sussuarana, uma escola pública, né, de ensino básico e médio, fundamental e médio aqui em Salvador, os estudantes estiveram lá e desenharam, né, os nossos alunos da faculdade de graduação e de pós-graduação. Cada capítulo foi mostrando um trabalho do IBIO, e aí o Labiotec foi representado. Fiquei muito feliz dessa participação aí junto com a IBIO. Esse trabalho, esse livro, ele foi publicado por professora Adriana, professora Moema e outros colaboradores do Instituto de Biologia. Pode seguir, Luzi. Essas são as teses e dissertações que estão em andamento no momento, né, com atividade biológica, isolamento de moléculas, coisa que a gente está entrando agora, a parte de lipídios aplicados a biodiesel, né, que nós estamos resgatando uma linha de pesquisa que foi inicialmente de professora Iracema, ex-coordenadora do laboratório, e avaliando também a criopreservação, porque os bancos, as coleções tendem a ter uma degradação genética com o tempo, né. O potencial em estresse acídico, né, que a gente não tinha utilizado estresse acídico até então. Esse trabalho é em colaboração com a nossa parceria da Universidade Laurentian do Canadá. A avaliação da atividade leishmanicida, protozoários, é um micro-organismo que também é novo aí. Essa bioatividade está sendo desenvolvida por minha aluna de mestrado, em colaboração com outros professores. E, por último, o trabalho de Aaron com as cianobactérias, né? A gente está começando a explorar também o banco de professor Marcos com as procarióticas da nossa coleção. Então, é isso. Eu gostaria de concluir aqui agradecendo a todos os parceiros. Eu tenho certeza absoluta que eu devo ter esquecido de colocar alguém, são todos igualmente importantes, os colaboradores, os estudantes de graduação, estudantes de mestrado, de pós-graduação, né, os professores, professora professora Cristiane, professor Carlos, Luciana, enfim, todos os alunos, né, eu tenho, assim, meu coração quente de quanto que a equipe tem crescido, do quanto que a gente tem tido ajuda de todo mundo, e sou muito grata a todos e cada um deles e delas. E, por último, agradecer, obviamente, né, o Dindim, pode botar o próximo slide, Luz, e o último. Agradecer aos financiadores, né, agradecer aos programas de pós-graduação, principalmente ao PMBQBM, que está concluindo 10 anos aí. Eu estou desde o início, né, com a professora Luzimar no programa de biotec, a UFBA e o IBIO, a CETAB, a Embrapa, o Instituto Karolinska, né, e a Laurentian University, que são nossos colaboradores internacionais, as financiadoras, FINEP, CNPq, CAPES e FAPESB. Novamente, meu muito obrigado
a coordenação do programa, a coordenação local pela professora Luzimar e a coordenação geral do programa, pelo convite, e agradeço a todos pela participação e pela paciência. E me desculpem aí profundamente a minha confusão aí com esse Google Forms, eu não estou acostumada. Muito obrigada, professora Suzana, pela sua apresentação, um trabalho excelente. Infelizmente, nós atrasamos um pouco, considerando o problema com a apresentação e o tanto de informação que a professora Suzana nos trouxe. Eu abro agora para perguntas. Eu sei que nós já passamos do horário, mas se alguém tiver alguma pergunta a fazer, eu acho que a gente pode responder rapidamente, mas também podemos deixar nossos e-mails aqui no chat para que possam perguntar pessoalmente a mim ou a professora Suzana. Eu posso botar aqui, então, o meu e-mail. Tem umas perguntas no chat já. Acho que deixa eu dar uma olhadinha. Acho que dá para parar a apresentação. Já parei, não? Deixa eu parar. Parar a apresentação. Pronto. Vamos ver, deixa eu olhar as perguntas do chat. Já parei, excelente apresentação. Essas algas já têm sequenciamento completo? Primeira pergunta. Não, algumas têm, né, como é o caso da espirulina, da clorela, de algumas que são utilizadas comercialmente, eles têm, mas esse sequenciamento não foi feito pelo nosso laboratório. Eu gostaria muito de juntar tudo que eu participei ao longo de 10 anos da minha vida, fazendo biologia molecular com a parte da biotecnologia, mas nós temos uma dificuldade muito grande de infraestrutura aqui na UFBA, né, no Nordeste, de maneira geral, todas as federais, né, de maneira geral, a gente tem aí uma dificuldade grande, mas eu espero no futuro entrar nessa linha, fazer sequenciamento de microalgas, inclusive para saber o quanto que é alterado o genoma das microalgas mantidas no banco há 30 anos, comparado com as microalgas cultivadas, com as microalgas de ocorrência natural no meio ambiente. Então, por hora que eu saiba, aí umas 2 ou 3 apenas do banco já foram sequenciadas e não por nós. Obrigada, Suzana. Outra pergunta, por favor. Existe alguma diferença notável entre as microalgas marinhas e dulceaquícolas referente às suas atividades farmacológicas? Olha, a gente tem sim diferença, mas essa diferença também pode ser atribuída com a maneira que a gente separa as algas. A eletrofloculação, que é uma maneira mais barata, digamos assim, de a gente obter a biomassa, e que isso poderia ser utilizado mais para larga escala empresarial, ela funciona melhor com as microalgas marinhas, né? Porque o sal, ele é condutor elétrico. Então, funciona melhor a condução elétrica aí no nosso eletrofloculador quando as algas são marinhas. Então, por conta disso, a gente tem tido uma resposta maior aí das microalgas marinhas, mas também temos muita atividade interessante, fungicida, bactericida, e outras que eu não tive tempo de falar aqui, né? Nós temos Edgar, né, professora Luzimar, trabalhando com atividade bactericida, e a gente não pôde mostrar, mas que também demonstrou a atividade das algas dulceaquícolas. Obrigado. Nada, João. Outra pergunta? Eu tenho uma pergunta, Suzana, obrigada pela apresentação, foi excelente. Muito obrigada, Flávia. O efeito que você vê lá das cianobactérias, dos extratos, você tem alguma noção de que compostos que estão predominando ali que tem esse efeito? Ou se você tem alguma ideia de procurar por isso, alguma coisa? Olha, a Ciano nós não fizemos isso, e apenas um projeto que ainda está em desenvolvimento agora, com o Ramon, que é o nosso aluno de doutoramento do laboratório, ele está trabalhando com caracterização, inicialmente no HPLC, e foi ele que obteve 17 compostos fenólicos, mas de algas eucarióticas. Nós ainda não avaliamos a cianobactéria, a gente está começando a trabalhar com cianobactéria agora, porque o nosso banco inicialmente era apenas de algas eucarióticas,
Só depois, assim, de uns 4 anos para cá, é que o professor Marcos, né, José Marcos Nunes, ele que é um especialista de uma sumidade com algas, né, macro e microalgas, e tem o banco de cianobactéria, nós unimos a família, né, e juntamos os bancos de microalgas, e a partir daí a gente começou a ter novos projetos. Então, não mais está dentro aí do que a gente pretende fazer, isolamento de moléculas tanto de ciano quanto de eucarióticas. Olha, o Chagas está perguntando, Suzana, se as lectinas encontradas e que foram isoladas já estão sendo testadas quanto suas aplicações biotecnológicas ou ainda estão na fase de caracterização? Infelizmente, qual o nome da pessoa que perguntou? Desculpa. Foi o Chagas Barbalho. Infelizmente, Chagas, não, a gente não deu prosseguimento, porque esse foi um estudante do programa, inclusive, de bioquímica e de biologia molecular, que não continuou comigo no doutoramento. Então, a ideia era a gente fazer atividade antiviral. Só que o problema é que quando justamente ele estava terminando o mestrado dele, a atividade antiviral que fazia parte do projeto de doutorado, que seria desenvolvido no laboratório de virologia da professora Silvia Sardi, o laboratório dela e de professor Gúbio terminaram sendo muito utilizados durante a pandemia para testes de Covid. Então, ele ficou por 2, 3 anos aí sem poder ter atividade de pesquisa de pessoas de fora, muito, né, de forma muito compreensiva, e Diego optou por fazer o doutorado, se não me engano, ele foi para o Fiocruz. Então, eu estou esperando novos alunos aí para a gente poder dar sequência ao estudo com lectina. Obrigada, Suzana. Professora Flávia, a senhora queria fazer outra pergunta? Desculpa que eu lhe interrompi quando... Não, tá ótimo, obrigada. Legal, Chagas, essa é uma área muito interessante, as lectinas, ele está dizendo que ele também trabalha com lectina, né? Essa é uma área muito interessante, eu trabalhei com lectinas de leguminosas, também antes de trabalhar com microalgas, né, numa parceria lá da Unicamp, e tem uma grande vontade, uma das proteínas-alvo que eu tenho vontade de estudar, são as lectinas e as proteínas de choque térmico, né, as HSPs, que eu também tenho muito interesse, porque elas são sinalizadoras daquelas algas que são mais resistentes, né, aquelas que conseguem sofrer todos esses estresses, ainda produzindo biomoléculas de interesse, mas que têm essa proteção por causa de uma expressão maior das heat shock proteins. Alguma outra pergunta? São, sim. Acredito que nenhuma outra pessoa fez pergunta. Eu só tenho que parabenizar a professora Suzana pela brilhante apresentação, pelo obrigada, trabalho. Realmente foi interessante a gente ter como apresentação da UFBA esse trabalho desenvolvido pelo laboratório que a professora Suzana coordena, porque é o único grupo que trabalha com microalgas, as outras linhas de pesquisa ou são linhas de pesquisa que envolvem muito da UFBA, espécies vegetais ou compostos bioativos de diferentes espécies vegetais, ou trabalhos que envolvem realmente a área da bioquímica clínica de saúde, envolvendo bioquímica de estados patológicos. Então, há uma diversidade grande na UFBA quanto à distribuição dos projetos nas diferentes linhas de pesquisa, e os laboratórios e os grupos, eles têm suas especificidades, mas muito de nós trabalhamos em conjunto e partilhamos os projetos e os alunos. Professor Thales está perguntando se foi feito algum teste em relação à capacidade de ativação imunológica dessas microalgas. Não, o que a gente fez foi avaliar a expressão de proteínas HSP, né,
assim, ainda são organismos inferiores, né, não possuem um sistema imune desenvolvido, mas eles têm uma série de sistemas de defesa, e é justamente por isso que eu tenho interesse muito grande com a expressão de HSP, e nós fizemos, sim, com a Pheodaktilo tricornutum, uma avaliação da expressão de proteínas HSP, né, por Western blotting, né, a avaliação da produção de anticorpos contra HSP, e observamos que existe um aumento dessa produção de HSP perante o estresse, e algumas microalgas, elas expressam mais naturalmente essas proteínas, e outras menos. Então, essas microalgas que apresentam mais, foi uma das patentes que a gente depositou, marcadores de HSP de microalgas, elas aguentam um estresse enorme, luminoso, de temperatura, e respondem a esse estresse com carotenoides, por a produção de carotenoides, porque os carotenoides são os quenchers, né, do excesso de luz, justamente isso, para que a clorofila A e a clorofila B não sejam sobrecarregadas com o excesso de luz. Todas as plantas e também as microalgas, elas possuem esses pigmentos quenchers que absorvem a iluminação excedente, então, numa condição de excesso de luz, elas produzem uma quantidade de carotenoide enorme, e aquelas que têm mais HSP, elas resistem mais a esse estresse de indução do que as outras. Mas outros estudos imunológicos, não. Eu não sei se você estava falando, acho que você estava falando efeito no ser humano, né? Não, esse não, nunca foi avaliado. Mas eu adoraria ter parcerias nesse sentido. Com certeza. Obrigada. Acredito que esses seminários integrados do PMVQBM já é um sucesso. Cristiano Gonçalves Pontes já está parabenizando a professora Suzana e informando que, como farmacologista, ele ficou bem interessado e já enviou um e-mail para a professora Suzana. A ideia é justamente essa, que todos Maravilha, muito obrigada, vou olhar. E estudantes das diferentes IEs envolvidas no PMVQBM possam entender um pouco o que está sendo feito em cada IES, e isso possa favorecer novas parcerias, maior integração entre as diferentes universidades, tanto associadas quanto nucleadoras do programa, de forma que a gente possa ter novos projetos em colaboração e uma maior possibilidade de transferência de alunos no sentido de desenvolver atividade de pesquisas em diferentes núcleos laboratórios. Perfeito. Luz, queria te agradecer também de estar passando os slides. Faz parte, tranquila, fique Eu cheguei a ficar com a mão molhada de nervoso aqui. Não, Esse Google Meet, da próxima vez vai ter que ser RNP, hein? Obrigada, viu, minha linda? Obrigada a todos também aí nas manifestações, no bate-papo. Certo. Flávia, você gostaria de colocar alguma coisa como? Thales? Não, obrigada, está ótimo. Só quero agradecer de novo a Suzana, achei que foi muito bom a apresentação. Eu finalizo mais uma vez agradecendo a professora Suzana e parabenizando pela excelente apresentação. Também eu vou colocar aqui no chat o link do nosso programa, da UFBA, onde lá estão os diferentes laboratórios, os diferentes grupos de pesquisa, com uma descrição rápida do que é desenvolvido por cada grupo de pesquisa e laboratório, de forma que qualquer professor, estudante das diferentes IES tenha um interesse em verificar as linhas desenvolvidas por nós, o tipo de trabalho, possam entrar em contato com os professores. Nós somos atualmente poucos, só somos 9, mas todos trabalhando de forma bastante intensa no sentido de dar continuidade aos projetos anteriores e iniciando novos agora em 2024. Muito obrigada, gente. Obrigada, vou me despedir aqui. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Era isso, né? Então, fica o convite para daqui a 15 dias, né? Temos o nosso próximo seminário, né? Então, um abraço a todos e até a próxima. Coloquei o link aí do nosso programa, um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado, Thales,
e pela parceria, pela ajuda de sempre. Eu acho que esse trabalho vai nos render muitos frutos para o programa como um todo. Obrigada a todos que estiveram presentes até este momento, e peço desculpa pelo adiantado da hora, por termos ultrapassado praticamente em 30 minutos, mas faz parte do processo de ajustes do nosso Seminário Integrado PMBQBM. Bom almoço a todos e bom final de semana. Beijo, Suzy. Tchau. Tchau, até o próximo. Beijo a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo.